livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 18, nós vamos falar nessa noite que é tempo de gratidão. Sim, é tempo de gratidão. Mas o Senhor quer saber qual é a nossa reação quando Ele nos diz não. Vira para o seu irmão e pergunta assim, e quando Deus te diz não? Qual que é a sua reação? A palavra do Senhor diz lá no capítulo 18, então o rei Davi, Vanessinha, eu estou lendo na NAA, tá? Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa do teu servo, para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste essa grandeza, dando-a a conhecer ao teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Verso 25. E agora, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito do teu servo e a respeito da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Verso 28. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Verso 29. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. Glória a Deus. Irmãos, nós não vamos ler os versos anteriores a esse texto que nós lemos, mas eu preciso situar você sobre o contexto que estava acontecendo nesse momento. Irmãos, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E houve um momento ali, enquanto Davi reinava, que a arca da aliança, o lugar da habitação de Deus, a representação da glória de Deus, tinha sido levada para longe de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer lá no Salmo 132, já pode ir preparando aí, Vanessa. O Salmo 132 vai ver Davi fazendo um voto a Deus. Davi vai chegar para Deus e vai dizer assim, Deus, eu não vou dar descanso às minhas pálpebras. Eu não vou ter descanso enquanto eu não construir para o Senhor a tua morada, a tua habitação. Eu vou trazer a arca de volta. A presença do Senhor vai voltar para Israel. E eu vou construir um lugar para o Senhor. Eu não descansarei enquanto eu não fizer isso. Olha comigo o Salmo 132, verso 1. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o Deus de Jacó. Irmãos, uau, que tremendo. Se eu e você nos levantássemos aqui nessa noite dizendo assim, olha, eu olhei para minha casa e eu não consigo ficar tranquila, eu tenho que construir algo precioso para Deus. Eu acho que nós esperaríamos uma aprovação, um sim de Deus, o sim e o amém do Senhor. E a Bíblia diz que houve um momento em que a arca da aliança foi trazida de volta para Jerusalém.
primeiro passo para o cumprimento do voto de Davi. A arca já estava em Jerusalém. E houve um dia que Davi estava terminando de construir a casa dele. E diz a palavra do Senhor nos versos anteriores aos que lemos, que Davi olhou para a casa dele e disse assim: olha, eu moro numa casa de pedras, com painéis de madeira de cedro. Uau, que casa linda! E a arca do Senhor está numa tenda. Não pode ser assim. E diz que ele começou a conversar com o profeta Natã. E ele disse: Natã, eu vou construir uma casa para Deus. Eu vou fazer um lugar para a morada do Senhor, a habitação de Deus. Natã ficou tão impressionado com o objetivo maravilhoso do servo de Deus, que ele falou: sim, Davi, faça tudo o que estiver no seu coração. Imagina, irmãos, o profeta de Deus se levantando para respaldar aquele sonho do coração do servo de Deus. Para muitos de nós, aquilo seria suficiente. Um sonho, um profeta que se levanta para dar uma palavra e nós ficaríamos tranquilos. E iríamos para casa felizes, satisfeitos com a confirmação. Mas eu quero dizer que, a despeito de Natã ser um profeta e um homem de Deus, ele era homem. E como homem, todos nós falhamos. E a Bíblia diz que foi o tempo de Natã sair da presença de Davi. Deus fala com Natã: volta, Natã. Davi não está autorizado a construir uma habitação para mim. E Davi volta, e Natã volta, encontra com Davi e diz: Davi, o seu sonho é muito lindo, o seu projeto é maravilhoso, mas Deus manda dizer a você que a resposta é não. Irmãos, algo lícito, algo poderoso que traria glória ao nome do Senhor, mas a resposta de Deus para Davi foi não. Irmãos, nós entramos em 2020 cheios de sonhos, cheios de projetos. Muitos de nós dissemos para Deus: Deus, esse vai ser o ano que nós vamos alcançar voos que nós nunca alcançamos. Deus, vai ser o ano que nós vamos fazer coisas que nunca fizemos. Deus, nós vamos trabalhar para o teu reino. Nós vamos evangelizar. Nós vamos sair pelos 4 cantos. Nós vamos profetizar a vinda do Senhor. Nós vamos abalar a terra. E de repente, Deus nos deu uma parada. Projetos, empregos, carreiras, sonhos. Não é o que Deus diz, é como nós reagimos ao que Deus diz. E quando Deus disse não para Davi, você não vai ver Davi se jogando no chão de birra, dizendo: Deus, o Senhor fechou essa porta para mim. Deus, por quê? Deus, isso é muito bom. Não, você não vai ver isso. Irmãos, e nesse ano de 2020, muitas e muitas portas foram fechadas. E eu quero dizer que não foi homem nenhum que fechou essas portas. Porque a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. E a porta também que Deus fecha, homem nenhum abre. Eu quero dizer para você, querido, que nesse ano nós tivemos 2 oportunidades gigantescas. A primeira, de fazer birra com Deus, ficar chateado com Deus. A segunda, de fazer o que Davi fez. Olhe comigo o verso 18. A Bíblia diz que quando Davi ouviu aquele não de Deus, verso de número 18. Então, o rei Davi se pôs diante do Senhor. Sabe, querido, aquele momento que Deus para a nossa trajetória, naquele momento que Deus fecha uma porta, como que nós reagimos a isso?
Davi correu não para longe de Deus, ele correu para a presença de Deus, para estar diante do Senhor. E eu quero dizer para você que quando eu e você temos um desejo sincero de honrar o nome do Senhor, ainda que Ele nos dê um não, Ele vai surpreender a nossa vida, porque Ele honra aqueles que o honram, Ele honra aqueles que o amam. O não era o melhor de Deus para Davi. Porque Davi era um homem de guerra, era um homem de sangue nas mãos. Ele seria desacreditado como que um homem guerreiro que matou tanta gente vai construir um templo para o Senhor. Mas ele disse, vai chegar o dia que vai ter paz. E aí o seu filho, que vai reinar num reino de paz, ele vai construir um lugar para a minha habitação. Irmãos, eu quero dizer para você, querido, que nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos nesse ano, quem correu para o secreto, quem buscou a presença, quem falou com Deus, quem derramou o coração, quem buscou a face dele, encontrou não apenas descanso, mas encontrou resposta para o coração aflito. Deus não nos deixa sem resposta. Pode até ser um não, pode ser um espere, mas a resposta vem. E a Bíblia diz que Davi fez isso. Nós precisamos aprender, irmãos. Chegou o final de 2020. O que nós podemos aprender desse ano? Quantas orações fizemos a Deus? Quantas vezes corremos ao encontro dEle? E a Bíblia diz que ali em oração, no lugar secreto diante do Senhor, Davi se deixou quebrantar pelo propósito maior de Deus. Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. A gente vê apenas o que é a visão limitada, mas Deus vê a visão perfeita. Eu dizia hoje pela manhã, quando a gente assistiu aquele filme Acredito. Acredito? Acredito. Obrigada, Jael. Acredito. Tinha uma cena do filme que me impactou muito. Porque naquele filme, muitas pessoas diziam, mas a minha filha foi atropelada por um homem bêbado. A minha fulana morreu de câncer. E começavam a questionar a Deus. E eu lembro de uma frase daquele homem dizendo assim, olha, Deus é como um tapeceiro. Ele começa a tecer um tapete. E quem já fez tapete ou já viu fazendo, sabe que a parte de baixo do tapete, ela é simplesmente horrível. Ela é toda emaranhada, cheia de linhas. Quem olha por baixo do tapete, vê aquela cena disforme, feia, não vê nada de belo. Mas quem está por cima, tecendo o tapete, está tendo a visão perfeita de todo o molde que ele está montando. A paisagem, o retrato está perfeito. Nós estamos aqui na terra, muitas vezes olhando de baixo assim e vendo a nossa vida toda bagunçada. Aonde que tem glória de Deus nisso? Aonde que tem perfeição de Deus nisso? Mas Deus está de cima, tecendo o tapete. E dizendo, filho, um dia eu vou virar o tapete. E o que você vai ver é perfeito. Sabe, irmãos, nós quando enfrentamos lutas, nós precisamos aprender a não se debater. Certa feita, Deus disse para Paulo, Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões eram ferros que quando o cavalo ficava assim se debatendo e ele chutava, ele feria o animal. Irmãos, às vezes o processo de Deus na nossa vida é difícil. E quanto mais a gente se rebate, quanto mais a gente discorda, quanto mais a gente afronta a Deus, mais a gente se machuca. Mas se a gente se rende ao processo de Deus, a gente encontra o que Davi encontrou. Olha comigo o verso 18. Davi se pôs diante do Senhor. E ele disse, quem sou eu, Senhor Deus? Aí você olha para mim e diz, mas e daí? Quem sou eu, Senhor Deus? Irmãos, faz toda a diferença. Porque no verso 22 e no verso 25, você vai ver Davi dizendo, Senhor Deus, do mesmo jeito. Mas não é a mesma palavra. No verso 18, ele está dizendo, quem sou eu, Jeová Adonai? Quem sou eu? Deus soberano. Davi, diante do não de Deus, ele entra na presença de Deus e reconhece que existe um Deus no céu, soberano, que faz como Ele quer. E não há injustiça em Deus, na sua maneira de trabalhar, porque todos os seus caminhos, Deus é justo e perfeito em todas as suas obras.
E Davi, ele entende, Deus não está me deixando fazer o que eu quero, mas eu reconheço diante da presença dEle que Ele é soberano, que Ele sabe o que é melhor e eu não sei. Quem sou eu? Eu sou pequeno. Eu sou frágil, eu sou limitado, a minha visão, a minha perspectiva é até ali na frente, mas a de Deus é maior. E os planos de Deus são melhores e são mais altos, os pensamentos são maiores. E nós precisamos chegar nesse lugar, irmãos, de maturidade espiritual, de dizer, Deus, eu não consegui o que eu queria em 2020, mas eu reconheço que o Senhor é soberano. Porque no verso 22 e no verso 25, ele vai falar Senhor Deus. Mas ali não é Jeová Adonai. Ali é Jeová Elohim, Deus poderoso. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não brinca com a gente. Deus não está trabalhando com a igreja de maneira a sacudir a igreja de um lado para o outro. Não é isso, irmãos. Deus está fazendo cair tudo que não é inabalável. Aquilo que é inabalável, Deus está sacudindo. Deus está tirando. Deus está removendo. E às vezes esse processo vai ser difícil, é desconfortável, é ruim. Mas Deus está fazendo isso para nos trazer para lugares que nós nunca imaginamos. O novo de Deus muitas vezes é desafiador. O novo de Deus muitas vezes é até intimidador. Mas o novo de Deus é de Deus. Então é melhor para cada um de nós, irmãos. Nesse ano de 2020, nós tivemos que entender isso. Tem uma frase que eu gosto muito do Pearson. Ele diz assim, as decepções são oportunidades de Deus. Sabe, irmãos, Deus não desperdiça nada. Sabe aquela frustração que você viveu nesse ano? Deus trabalhou no seu caráter. Sabe aquela frustração, aquela expectativa? Deus estava te ensinando a ser constante, a ser perseverante. Sabe aquele sonho que não se realizou? Deus está trabalhando para que ele aconteça, mas antes está trabalhando em mim e em você. Deus é soberano, querido. Deus é soberano. E Davi nos ensina ainda que ele começou a entender ali. Irmãos, preste atenção. Só tem um lugar onde Deus pode revelar toda a sua vontade, o seu propósito para a nossa vida. Esse lugar se chama o lugar da oração. Enquanto Davi estava ali orando, ele começou a perceber, peraí, Deus é soberano. Depois ele começou a prestar atenção em tudo que ele já tinha vivido com Deus. O verso de número 8, Deus vai lembrar para Davi. Davi, olha para trás. Eu estou te dando um não hoje, mas olha o que eu já fiz por você antes. Veja comigo o verso 8. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu estive, Davi, com você, por onde quer que você andou. E eu eliminei, Davi, todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Irmãos, Deus começou a lembrar para Davi. Davi, olha, eu não estou dizendo não para você hoje, porque eu não te amo, Davi. Irmãos, quantas vezes, quando Deus diz não para a gente pensa, é porque Ele não está vendo. É porque Ele não se importa. E Deus está dizendo, olha para trás. Olha o que eu já fiz por você. Sabe o que Deus fez por Davi? Deus trouxe, Ele mudou a sorte de Davi. Quem era Davi? Davi era um pastorzinho do campo, que cuidava de poucas ovelhas. A Bíblia diz que quando Jessé vai apresentar os filhos dele para Samuel, ele nem sequer apresenta Davi. E Samuel pergunta, não tem mais nenhum filho? Ele diz, tem um mais novo, que está lá no campo cuidando de umas ovelhas. Esse era o grande trabalho de Davi. Quando Davi é mandado pelo seu pai para levar queijo e pão para os seus irmãos na guerra contra os filisteus, Joabe, irmão de Davi, fica tão afrontado de ver Davi lá e fala com ele assim, o que você veio fazer aqui? Volta para cuidar daquelas suas poucas ovelhas. Ou seja, Davi era desonrado, desprezado, desmerecido. Era esse o lugar que Davi se encontrava. Mas Deus olhou para aquele coração que amava o Senhor e resolveu mudar a sorte dele.
transformou Davi num príncipe, no rei de Israel. Então, Davi, eu estou te dando um não hoje, Davi. Mas olha o sim que eu já te dei lá atrás. Irmão, o Espírito Santo está me convidando e convidando você nessa noite a não olhar apenas para as frustrações de 2020, mas para olhar atrás, para todo o bem que Deus nos fez em 2019, para toda a misericórdia que nos alcançou em 2017, em 2018, em 2016, para todos os milagres que nós já experimentamos, toda a provisão, cuidado, eu quero dizer além, 2020 não faltou cuidado diário da parte do Senhor. Muitos diziam, eu sou autônomo, eu não vou sobreviver nesse tempo difícil, e Deus fez um milagre. Muitos diziam, não vai ter emprego, e teve gente se empregando, teve gente comprando casa, teve gente guardando dinheiro, teve gente fazendo provisão, teve gente começando um curso, teve gente que Deus liberou bênção e provisão abundante nesse ano. Querido, não se esqueça, o favor do Senhor continua sobre nós. Olhe para trás, Davi, olhe para trás, meu irmão. A Bíblia diz que Deus esteve com Davi, verso 9. Por onde quer que você andou, Davi, eu estive com você. Sabe, Davi, eu estou te dando um não hoje. Mas olha para trás, eu estive com você, Davi, por onde você andou. Você acha que porque eu estou te dando um não hoje, eu deixei de estar ao seu lado? Não, Davi. Se eu estive, meu irmão, se Deus esteve conosco todos os dias, não é porque Ele nos dá um não que Ele nos abandona. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor diz, nunca te deixarei. De maneira alguma te abandonarei. Irmão, por isso que naquela hora que você recebe um não de Deus, não fique contrariado. Renda-se. Lembre do caráter, da bondade, da fidelidade, do favor, do cuidado, da proteção, do livramento, da provisão. Lembre-se, traga à sua memória os dias que Deus extraordinariamente surpreendeu você. Ele esteve conosco todos os dias. Davi nos ensina a olhar para trás e ser grato por tudo que Ele fez. Mas nos ensina também a olhar para o nosso presente. Olha o verso 18. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Olhe para o seu irmão. Ele está aí? Glória a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa sobre você. Se você chegou até aqui, é porque quem te trouxe foi o Senhor. Muitos não chegaram até aqui. Muitos não estão aqui. Mas Deus trouxe você até aqui. Ebenezer, rocha de salvação, até aqui nos ajudou o Senhor. Muitos não podem dizer isso hoje, mas você pode. Então olhe para o seu presente e seja grato por tudo que Deus tem feito até aqui. E Davi nos ensina a olhar também para o futuro. Olha a palavra do Senhor, verso de número 19. A palavra do Senhor diz assim: e como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. Glória a Deus. Irmãos, sabe o que Deus estava dizendo para Davi? Davi, eu não cuidei de você só no passado. Davi, eu não cuidei de você e não estou cuidando só no presente. Até há tempos distantes que você ainda não pode contemplar, que a sua casa ainda não viveu. Eu continuarei o mesmo Deus zeloso que ama, protege e cuida da sua vida, Davi. Não são os nãos que eu te dou que determinam a minha fidelidade sobre a sua vida. Porque Ele é fiel, irmãos. E a Bíblia diz, para tempos distantes, e o texto continua dizendo, e isto é instrução para toda a humanidade. Irmãos, e aí vem um milagre, uma graça de Deus, revelando algo que o homem naquele momento nem poderia compreender. Porque imagine comigo, Deus faz uma promessa para Davi e diz que haveria um descendente sobre o trono da casa dele, para sempre, cujo reinado não teria fim. Eu pergunto para você, isso se cumpriu na vida de Davi e dos seus filhos? Não. Isso se cumpriu
na vida do descendente de Davi, Jesus Cristo. Há tempos distantes, para tempos distantes, Deus levantaria um príncipe, vindo da descendência de Davi, que alcançaria com poder toda a humanidade e que estabeleceria o seu governo. E Isaías vai dizer que o seu governo não terá fim. Glória a Deus, irmão. Alegra o seu coração, porque nós não estamos mais sob um reino falível que vai acabar. Nós estamos agora debaixo do governo de um rei poderoso, e o governo dele sobre nós e sobre toda a terra não vai acabar, não terá fim. Glória a Deus. Então a gente pode olhar para o futuro e lembrar onde Deus nos colocou no reino do Filho do seu amor. Deus nos trouxe, irmãos, de um lugar de perdição, de um lugar de desonra, de vergonha. Quantos de nós estávamos sozinhos, sem Deus, aflitos, mas Deus nos colocou no seu reino de amor. E esse reino não vai acabar, querido. Então Davi nos convida hoje a olhar também para o futuro. Eu não sei o que frustrou seu coração em 2020, mas eu sei que você pode olhar para o seu amanhã. Eu costumo dizer que uma frase que eu ouvi me marcou muito. Eu não tenho medo do meu futuro, porque no meu futuro Deus também está. Eu quero dizer para você, não tenha medo do amanhã. Sabe, eu vi pessoas nesse ano de pandemia com medo de adoecer, com medo de vacinar, com medo de sair de casa, com medo de morrer. Irmão, preste atenção, no seu futuro Deus também está. Ele não cuidou apenas do seu passado, Ele não cuida apenas do seu presente, Ele cuida do seu amanhã. Por isso que nós podemos ser gratos e olhar para o futuro. E a Bíblia diz que Davi, ali no lugar do secreto, na oração, ele começou a lembrar: o que Deus fez por mim? Como que Deus está fazendo hoje? O que Ele vai fazer? Irmãos, eu quero te convidar nessa noite a abrir o seu coração, a dizer: Deus, eu não posso ser ingrato. Eu recebi tantos benefícios do Senhor. Eu tenho vivido tantos benefícios que eu creio que eu vou continuar vivendo. Porque o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não muda. E aí naquele lugar de oração, verso de número 21, Davi começa a entender quem Deus é. Sabe, querido, se nós queremos entender quem Deus é, nós não vamos entender isso vindo apenas aos cultos. Nós não vamos entender isso fazendo congressos, seminários. Nós só vamos entender o caráter de Deus quando nós entramos na presença de Deus. A Bíblia diz no Salmo 73 que um dia Asaf estava tão indignado. Diz que ele olhava para os ímpios e dizia assim: o ímpio prospera, o ímpio tem tudo e o servo de Deus sofre. E diz a Bíblia que os rins dele, ele começou a sentir picadas nos rins. Ele começou a ficar amargurado e ele diz que os pés dele quase resvalaram. Ou seja, ele praticamente estava desviando da presença de Deus. Mas glória a Deus, porque ele continua dizendo no Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus e eu entendi o fim que o ímpio tem. Sabe quando que ele entendeu? Quando ele entrou na presença. Irmãos, o Espírito Santo nos convidou durante todo 2020 a voltar o nosso olhar para a presença. Durante esse ano, irmãos, era audível o clamor do Espírito, dizendo: vem para o recôndito, vem para o secreto, vem para a recâmara, vem para a minha presença, ora mais, jejua mais, busca mais. Quem discerniu isso em 2020, está chegando em dezembro, no dia 28, com um coração cheio de gratidão, discernindo quem Deus é. Olha o verso de número 21, Davi entra, 22, na presença de Deus. E começa a perceber: portanto, tu és, Senhor Deus, grandioso. Irmão, ele tinha acabado de receber um não de Deus. E ele fala: Deus, o Senhor é muito grande. E ele continua dizendo: Deus, não há ninguém semelhante ao Senhor. Irmãos, ele tinha acabado de ser parado no seu projeto. E ele diz: não há ninguém como o Senhor. Não há outro Deus além de ti.
segundo tudo o que nós temos ouvido. Olha o verso de número 28. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu és o mesmo Deus. Irmão, sabe o que Davi estava dizendo? O Senhor me deu um não bem grande para uma coisa bem bacana. Mas sabe, Deus, o Senhor não mudou. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor continua sendo o mesmo Deus que cuidou de mim no passado, que me trouxe até aqui, que me fez promessas, que honrou a minha vida. Tu és o mesmo Deus. E Ele diz, as tuas palavras, Senhor, são verdade. O sim de Deus é verdade. O não de Deus é verdade. Elas continuam sendo a verdade, irmãos. Davi não estava dizendo isso para convencer a Deus de que ele não era um mentiroso. Davi estava dizendo isso porque ele entendeu que mesmo o não de Deus é a verdade de Deus que nos abençoa. E ele diz, tu tens prometido ao teu servo este bem. Irmãos, como Deus surpreendeu Davi. Porque a Bíblia diz que Deus disse não para um projeto, mas quando Deus fecha uma porta, Ele não abre uma janela. Isso não é bíblico. Ele escancara uma porta maior. Porque Davi queria surpreender a Deus construindo uma casa para Deus. E Deus surpreende Davi prometendo uma casa eterna para ele. Irmãos, Davi não entrou na presença para prometer construir uma morada para Deus, para barganhar com Deus. Olha, Deus, eu vou fazer uma morada para o Senhor me abençoar. Não, ele só não estava satisfeito em ver a morada do Senhor, a arca da aliança, sem um lugar. Era um desejo de agradar a Deus, e Deus viu aquilo, disse não, mas logo em seguida ele disse, Davi, eu vou te abençoar. Eu quero te fazer uma promessa. Nunca vai faltar um descendente seu no trono. Eu vou estabelecer a sua casa, Davi, para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não sei qual projeto Deus brecou, parou. Mas eu quero declarar para você que o não de Deus vai se transformar numa porta gigante. Irmãos, eu estou falando e o Espírito está movendo aqui no meu coração. Mas vem uma porta gigante. Vem uma porta gigante e você vai entrar por ela. Você vai entrar por ela. É, meu Deus, tem muito projeto que parou porque Deus tinha um projeto maior. Levante sua mão. Não terminei não, irmãos, mas eu tenho que fazer o que o Espírito está mandando, eu vou fazer. Deus, honra, Senhor, cada mão levantada nessa hora. Aquele que foi fiel na tua presença, que desejou agradar ao Senhor, aquele que honrou ao Senhor nesse ano, mesmo quando o Senhor paralisou as coisas, mesmo quando o Senhor disse não, honra, Senhor, que portas sejam abertas, portas extraordinárias, sentimentos que estão frustrados sejam agora curados em nome de Jesus. Toda enfermidade agora seja mandada embora da sua casa, meu irmão. Em nome de Jesus, você que está em casa aí, querido, você vai ser curado nessa hora. Eu declaro falência a toda enfermidade que chegou na sua casa. Em nome de Jesus, Deus concretiza, Senhor, os teus propósitos maiores sobre a vida dos meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu quero dizer para você que quando a gente conhece o caráter de Deus, quando a gente entende quem Deus é, irmãos, pode abalar qualquer coisa, a gente vai ficar inabalável, sabendo que Ele é bom, sabendo que Ele é amor, sabendo que Ele é poderoso, sabendo que Ele é soberano, e nós vamos prevalecer. Porque Deus não nos trouxe aqui, irmãos, ao dia de hoje, para dar as costas para nós. Ele nos trouxe aqui porque Ele tem um futuro de paz e de esperança para cada um de nós. E para terminar, eu quero dizer uma coisa. Davi nos ensina também, verso de número 29, que nós não devemos desistir da nossa casa, da nossa família. Deus deu uma palavra para Davi. Eu vou abençoar a sua casa, Davi. E naquele lugar de oração, Davi ora: queiras agora
abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. Não vai ser abençoada por um dia, por um ano, por 2 anos, é para sempre. Mas eu quero te encorajar, continue orando pelos seus pais, continue orando pelos seus filhos, continue orando pelo seu cônjuge, continue orando para que a bênção que Deus liberou sobre a sua vida se estenda a toda a sua casa. Não existe uma palavra liberada apenas para você. Existe uma palavra liberada para toda a sua casa. Filhos e filhos dos filhos. Toda a sua casa. Não desista, porque aquilo que Deus determina, o texto diz, é para sempre. É decreto selado pelo Rei. Fique de pé, vamos orar ao Senhor nessa hora. Glória a Jesus. Querido, nós precisamos chegar nesse lugar de tanta maturidade e de tanta intimidade com o Senhor, que nós vamos não ser mais como uma criança mimada, birrenta. Quando a gente receber um não de Deus, quando Deus nos parar, nós vamos continuar amando ao Senhor. Nós vamos continuar entrando na presença para orar. Nós vamos continuar reconhecendo a soberania de Deus, olhando para trás, lembrando de todo o bem que Ele já nos fez, olhando para o presente, olhando para o futuro e sabendo que o mesmo Deus que cuidou de nós ontem vai continuar cuidando. Sabe, querida, eu contava isso hoje pela manhã. Eu me lembro de uma vez que nós fomos ao shopping e o Daniel tinha 2 anos. E o Daniel, como acho que toda criança amava ir para o shopping. E a gente saiu do culto no domingo de manhã e a gente falou assim, ó, a gente vai para o shopping. E ele ficou eufórico, porque no shopping não é o shopping, é a loja da ReHap. Era a loja do Sol. E eu me lembro que nós saímos daqui da igreja e chegamos ali no estacionamento. Irmãos, e ele com 2 aninhos, ele começou a fazer uma birra. E chorar, e querer se jogar no chão. E naquela hora eu lembro que eu abaixei, olhei para ele e disse, você gosta de shopping, Dani? Ele falou, da loja do Sol. Eu falei, da loja do Sol? Ele falou, é. Eu falei, pois nós não vamos mais ao shopping. E nem vamos mais à loja do Sol. E aí o pastor olhou para mim e falou, amor, não tem almoço em casa. Eu falei, eu faço almoço. Mas ele tem que aprender a não fazer mais birra, a não se jogar no chão. Irmãos, ele foi do shopping até em casa chorando. Chorando, chorando, chorando. Mas eu quero te contar o resultado disso. Aquela foi a primeira e a última birra do Daniel. Ele aprendeu rápido. Eu quero dizer para você, querido, que às vezes Deus nos dá um não para nos realinhar, para trabalhar no nosso caráter, para transformar o nosso temperamento, para trabalhar nas nossas motivações. Não é para nos destruir. Não é para nos... Você acha que eu não queria comer no shopping? Irmãos, eu não tinha nem almoço em casa. Você acha que eu não queria passear? Eu também amo shopping. Não sei a quem ele puxou, porque o pai detesta. Mas eu também amo. Mas eu precisava engolir a minha vontade para ensinar algo para ele que iria transformar o caráter dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai ficar assim. O que Deus fez acontecer durante 2020 não foi para destruir você. Foi para te levar para um outro nível de maturidade. Porque filhos maduros vão caminhar com o Senhor no vale e vão caminhar com o Senhor na montanha. Filhos maduros vão dizer como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento não é algo que se nasce tendo, é um aprendizado. E muitas vezes Deus vai nos ensinar por meio das circunstâncias que Ele nos nega aquela resposta que gostaríamos de receber, para que o nosso caráter seja realinhado e a gente aprenda a dizer muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Irmãos, e
durante toda a vida do meu filho e da minha filha, que hoje tem 9 anos. Eles entram na ReHap. Entravam, né? Que o Dani não entra mais. E eu aviso na porta: eu não tenho dinheiro para comprar. Não peçam nada. E eles entravam e saíam. Eles viam tudo e não pediam. Mas se eu tivesse sido frouxa com ele seria um menino pirracento. Sabe por que às vezes Deus aperta a gente? Porque Ele não quer que a gente seja uma igreja de meninos inconstantes, levados de um lado para o outro. Meninos que quando Deus não agrada, faz bico e sai da presença. Meninos que quando Deus nega, reclama e vira as costas contra Deus. Não, irmãos. 2020 nos trouxe até aqui para nos levar à maturidade, à estatura de varões e varoas perfeitos, que entendem a largura, a profundidade do amor do Senhor, a altura. Às vezes vai ser profundo, difícil, mas nós vamos entender o amor do Senhor. Às vezes vai ser alto, glorioso, mas nós vamos entender o amor do Senhor. Às vezes vai ser largo, espaçoso, a gente vai nadar de braçada e a gente vai entender o amor do Senhor. Mas às vezes vai ser tão apertado que a gente vai ter que dizer: Senhor, leva-me para a rocha mais alta do que eu, porque senão eu não vou aguentar. E Deus vai te pegar, querido, vai te pôr na rocha e você vai dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Pai, nessa hora nós queremos orar na Tua presença, Senhor. No lugar onde a nossa vida é transformada. No lugar onde o nosso coração é realinhado com o Teu coração. Nesse lugar, Senhor, de intimidade, onde descobrimos o Teu caráter. A minha oração para o Teu povo, diante da Tua presença, é que sejamos todos nós levados a esse lugar, Senhor, de compreensão do Teu amor, de compreensão da Tua fidelidade, de compreensão do Teu caráter. Que sejamos, Senhor, encorajados a continuar caminhando, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando o sonho se frustra, mesmo quando a promessa ainda não cumpre. Nós precisamos continuar acreditando que o mesmo Deus que andou conosco no passado, que nos trouxe até aqui, será conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, que o Senhor nos ajude. Fácil não é, mas nós podemos chegar nesse lugar. Você quer? Você quer? Se você quer, diga isso ao Senhor, e Ele vai te levar para esse lugar. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Quem recebeu a palavra do Senhor Jesus, levanta a mão. Oh, meu Deus, que o Senhor nos leve a esse lugar, queridos. É esse lugar de maturidade, de crescimento. Irmãos, não é fácil. Há quem diga que crescer dói. Tem até estudos que falam sobre a dor do crescimento. Crescer não é fácil. Mas eu não entendo e nem vejo pessoas que dizem assim: eu gostaria de ser igual o dia que eu nasci, daquele mesmo tamanhozinho. Não tem, a gente quer crescer. Nossa vida com Deus deve ser assim. Desejar, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual, para que nos seja dado o crescimento. Que seja um tempo de crescimento para todos nós. Amém, irmãos? Você pode fechar os seus olhos, estamos chegando ao final. Mas agradeça a Deus, diga: Deus, me ajuda a viver esse processo, a viver esse entendimento da sua vontade. Não me deixe olhar, Senhor, para os lados, nem para trás. Eu quero olhar para o Teu propósito para a minha vida. Eu não quero me distrair, Senhor, com outras coisas. Eu quero concentrar minha vida no Senhor, meus olhos no Senhor, meu foco no Senhor. Em nome de Jesus, há lugares maiores para nós. Há lugares maiores em Deus. Deus faz os nossos pés como os pés da corça, para andar em lugares altos. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós podemos estar aqui na Tua casa. Obrigado por esse tempo de edificação, de crescimento, de estarmos, Senhor, voltando
o nosso coração para Ti. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que veio Te adorar. Meu Deus, eu peço que o Senhor continue abençoando, continue fortalecendo, segurando as nossas mãos. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e será o mesmo Deus do amanhã, do nosso futuro. Lá o Senhor está, bendito seja o Teu nome. Agora, Pai, eu Te peço que assim como chegamos, o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Senhor, se porventura algum irmão estiver viajando esses dias, que o Senhor os acompanhe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal.